Então, boa tarde, nós vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, tá? No capítulo 6, comidas daqui, comidas de lá, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar não na apostila, nós vamos começar a trabalhar hoje no livro de atividade, conforme a agenda que a tia Michele vai estar mostrando aqui para vocês, ó. Agenda de hoje, do dia 13/7. Vocês vão abrir no livro de atividade, volume 2 ainda, nós estamos acabando com ele aqui, certo? Página 21, 22, 23 e 24. Nós vamos fazer uma revisão do uso do S e SS. Também vamos trabalhar tipos de textos como receita, verbos no imperativo, tá? Essas atividades, elas são de revisão, tá bom? Porque nós já fizemos essa atividade, já tivemos todas as explicações. Então, hoje nós vamos fazer a revisão e vamos tirar todas as dúvidas de vocês com relação a estes assuntos, tá bom? Então, aí, depois que a gente terminar essas atividades do livro de atividade, tirando todas as dúvidas e fazendo as correções, nós vamos para a apostila, página 61, tá? Sobre podcast. Tia Michele vai explicar o que é isso e nós vamos montar um podcast da nossa turma, tá bom? Terceiro ano A, B e C, tá? Então, vamos para a página seguinte. Então, vamos lá. A tia Michele vai explicar para vocês o uso do S e SS novamente, tá bom? Para que todas as dúvidas sejam sanadas, para que ninguém saia daqui com dúvida como usar o S, como usar o SS, onde coloca, tá bom? Então, primeiro, antes de fazer as correções das atividades, eu vou explicar, tá bom? Sobre o uso do S e SS. Então, a primeira explicação que a tia Michele vem trazendo aqui é o seguinte. Entre vogais, entre quer dizer no meio, tá bom? Entre vogais, usamos SS, tá? Quando o som buscado na palavra for de S. Se você vai falar uma palavra, vai fazer a leitura de uma palavra, e o som, né, no meio dela, apresenta o som de S, porém, está entre vogais, né? Nós usamos o SS. E aí a tia Michele trouxe aqui o exemplo para vocês de algumas palavras. Por exemplo, profissão. Nós temos aqui, ó, vogal I, temos a vogal A, ok? Então, no meio, aqui, ó, entre, nós temos o SS, que aí nós teremos o som de S nessas palavras aqui. Profissão, massagem e na palavra missão. Observem aqui, ó, na massagem, letra A, letra A. Então, o S aqui, no meio da palavra, nós colocamos dois S, porque está entre vogais, tá bom? Nesse caso aqui, quando o som for de S, tá? E aí, se eu colocar aqui somente um S, não terá som de S, terá som de Z. E aí ficará da seguinte maneira, massagem. Então, a gente fazendo a leitura, a gente já sabe, né, que não está correto. A gente não fala massagem, nós falamos massagem. Então, temos aqui, ó, se a gente tirar aqui o SS, vai ficar o A e vai ficar o A. Então, nós colocamos aqui os dois S's. Porque se eu colocar um S só, vai ter som de Z, tá bom? Nesse caso aqui, terá som de Z se eu colocar um S só. Mesma coisa que na missão. A letra I está aqui, a letra A está aqui. E no meio, né, entre as vogais entre as vogais I e A, nós temos aqui o SS. Se eu colocar aqui um S só entre essas vogais, nós teremos som de Z, não teremos som de S, tá? Então, entre vogais, usamos SS quando o som buscado na palavra for som de S, tá bom? Continuando. Agora, um outro exemplo aqui.
Início de palavras. No início de palavras, nós sempre usaremos, né, o S, um S só, tá bom? Somente um S. E que terá som de S, tá bom? Então, início de palavras, nós usamos somente um S, nós não podemos colocar dois S, tá? E terá som de S. Exemplo, sacola, ó, S-A, sa, tá bom? Separar, socorro, sino, subida, tá bom? Início de palavras, usamos somente um S, tá bom? E terá som de S. Não terá, no caso aqui, não terá som de Z, tá joia? Sacola, separado, socorro, sino e subida, tá? Som de S. Outro exemplo. Entre consoante e vogal, usamos S. Então, nós teremos com som de S. Quando tiver consoante de um lado, vogal do outro lado, usamos S, com som de S. Vamos ver aqui, ó. Exemplo, tia Michele, tia Michele trouxe aqui exemplo, ó. Mensagem. Prestem atenção. Nós temos aqui uma consoante N e aqui nós temos uma vogal, a vogal A, né? Lembrando, tia Michele, o que é vogal? A, E, I, O, U, tá bom? Nós temos aqui na mensagem consoante N e a vogal A. Então, no meio aqui, eu vou colocar um S só e terá som de S, ok? Olha a diferença aqui de cima, ó. Nós temos aqui, ó, vogal e vogal. Nós usamos dois S para ter som de S. Nesse exemplo aqui, nós temos a consoante N e a vogal N. Então, se nós temos consoante e vogal, no meio, para ter som de S, tá bom? No meio, nós usamos somente um S. Ó, mensagem, diversão, ó, consoante R e vogal A. Diversão, som de S. Ensino, mesma coisa. Consoante N, vogal I. Então, nós vamos usar aqui um S só, tá bom? Tia Michele, se tivesse uma vogal aqui no lugar do N e a vogal I, a gente usaria o que aqui? Dois S, tá bom? No caso aqui, nós temos consoante e vogal. Então, nós vamos usar somente um S e terá som de S. Concurso, mesma coisa. Consoante e vogal, tá bom? Som de S. Agora, um outro exemplo que a gente conhece muito são as palavras escritas com S que estão entre vogais, porém o som é de Z, tá? Então, aqui a gente pode até, às vezes, confundir com esse aqui de cima, mas é só pensar no seguinte: esse aqui de cima, entre vogais, nós usamos SS porque nós teremos som de S, tá? Sa, sé, si, só, su. Teremos som de S. No caso aqui embaixo, tá? Palavras escritas com S entre vogais, porém o som é com Z, tá? Vamos ver aqui. Quando você for fazer a leitura e tiver som de Z e tiver o som de Z, nós teremos um S só. Preste atenção. Ó, vogal I, vogal A. Camisa. Então, camisa com S. Um S só. Quase. Um S só. Rosa. Coisa. Um S só. Vogal I, vogal A. Um S. Coisa. No caso aqui, está entre vogais, porém o som buscado aqui é o som de Z. Outra palavra, casual. Vogal A, vogal A, vogal U. Então, vamos lá. Então, aqui no caso, palavras escritas com S, entre vogais, mas o som aqui buscado é o som de Z. Camisa,
quase, rosa, coisa, casual e liso. Atividades. Então, agora nós vamos passar para as atividades, ok? Para as correções. E eu quero que vocês participem das correções, tá bom? Então, aqui, fixando o que a gente acabou de aprender, o que a tia Michelle acabou de explicar. Complete as palavras com S ou SS. Letra A. Eu vou colocar na letra A qual letrinha? S ou SS? S. Levanta a mãozinha quem quer responder. Laís, pode responder. SS. SS na letra A? Nós temos aqui a consoante R e a vogal O, certo? SS nós usamos quando tem duas vogais, tá bom? Então, no caso aqui, é recurso. Então, nós usamos somente um S, tá bom? Lorenzo, responde pra gente a letra B. Lorenzo, liga seu microfone. Letra B. Dois S. Dois S. Vamos olhar aqui então. Temos aqui a vogal I, vogal A, né? Então, entre vogais, para ter som de S, nós usamos dois S. E aí a palavra vai ficar missa. Letra C. Pode falar, Adrian. Tá com a mão levantada. Tia Michelle tá pedindo para quem tá com a mão levantada, seguindo a ordem das mãozinhas, tá bom? Não? Ok. Pode falar, o Matheus, que está com a mão levantada. Letra C. S. S. Por que, Matheus, S? Porque é a primeira sílaba. Porque está no começo da palavra, né? Isso mesmo, ó. Primeira sílaba, primeiro som, começo de palavra. Seda. Terá som de S, né? E nós colocamos somente um S, né? Letra D, pode falar, Richard. Letra D. SS. Vai ficar qual palavra, Richard? Assar. Assar. Olha aqui, ó. Vogal A, vogal A. Entre vogais, no caso aqui, para ter som de S, nós usamos isso mesmo que o Richard falou. Nós usamos dois S, tá bom? Letra E, Emanuele. S. S. Você sabe por quê, Emanuele? Quer explicar por que a gente coloca o S aqui nesta palavra? Porque não tem uma porque não tem uma vogal antes do S. Isso aí. Nós temos aqui uma consoante e nós temos uma vogal, certo? E aniversário, quando a gente vai pronunciar a palavra, aniversário, a gente pronuncia com som de S, né? Aniversário. E nós temos aqui, ó, R consoante e A de vogal. Então, vai ter som de S, tá bom? Isso mesmo. Letra F, Lívia, pode falar. Pode falar, Lívia. Letra F. SS. Oi? SS. SS. Isso mesmo. Tosse, né? Nós falamos tosse. Então, usamos dois S. Correto. Vamos lá. Nós temos agora a letra G. Pode falar, Sofia Couto. Letra G. Dois S. Na letra G.
Nós temos aqui na letra G uma consoante e uma vogal. 2 S's usamos entre vogais. Vamos ver aqui? Na letra G, nós colocamos um S só, tá bom? Pensamento tem som de S aqui por conta uma consoante e uma vogal, então nós usamos somente um S e terá som de S, tá bom? Pode falar, tu, a letra H. Dois S entre duas vogais. 2 S entre duas vogais. Ótimo. Luca, pode responder a letra I. Luca? Um S. Por que, Um Luca, S. um S só? Você quer explicar? Nós temos... Porque tem N. Isso mesmo. Nós temos o N e E, que é uma vogal, né? Temos uma consoante e uma vogal. Então, quando a gente tem uma consoante e uma vogal, nós colocamos um S só e terá som de S. Conselho. Aqui em cima, ó, passarela, pensamento, tosse. J. Pode falar, Nicolas. J. Dois S. Vamos ver? 2 S. Passo, né? Nós temos aqui vogal A, vogal O. Então, entre vogais, nós usamos 2 S's para ter som de S, tá bom? Então, corrigida essa atividade, nós vamos para a próxima agora. Na próxima atividade, ela é pessoal, tá bom? Então, cada criança escreveu as suas palavrinhas, né, que encontrou. Então, pesquisa em revistas e jornais palavras escritas com S e SS de acordo com o que se pede a seguir. Recorte as palavras que você encontrou e colhe-as nos respectivos quadros. Então, vamos lá. A tia Michelle vai colocar aqui algumas palavras, que foram as palavras que eu encontrei, mas não necessariamente vocês precisam pegar, tirar de vocês, apagar, não precisa. Vocês podem deixar de vocês aí, tá bom? Só trouxe uns exemplos. Então, ó, S no início de palavras. Sacola, separar, socorro, sino e subida. Início de palavras, usamos somente um S. Oi? Então, vamos lá. Na próxima aqui, S início de sílaba e no meio da palavra. Nós temos 2 exemplos aqui que a tia Michelle citou mais lá atrás, né? S é início de sílaba e no meio da palavra. Nós temos aqui, ó, camisa, né, que está entre vogais, então eu vou usar um S só e terá som de Z. Nós temos quase, rosa, coisa, casual, liso. Liso e vogal O. Sacola, separar, socorro. No meio, nós colocaremos aqui um S só que terá som de Z. Agora, no outro exemplo, então, continuando. Já o outro exemplo aqui, olha aqui embaixo que a tia Michelle colocou diferente. Nós temos a consoante N e a vogal A. Então, aqui está entre consoante e vogal. Eu vou colocar somente um S, tá? E terá som de S, tá? Porque está entre consoante e vogal, ó. Mensagem, diversão, tá? R e A. Ensino, N e I. Concurso, tá vendo? R e O está entre consoante e vogal, então terá som de S. Se estiver entre vogais, nós teremos aqui som de Z, tá? Coloquei os 2 exemplos para vocês para não ter dúvida, tá bom, galerinha? E por último, SS no meio da palavra. SS no meio da palavra terá som de S, tá? E aí nós temos aqui profissão, nós temos massagem e missão, ok?
certo? Alguma dúvida? Mas vamos lá, agora nós vamos para a próxima atividade, que é sobre receita, certo? E aí vamos lembrar aqui, tia Michele, a receitinha, né? Nós temos aqui uma receita na página 22 agora. Leia este texto. É um texto, né, de gênero textual receita. E nós temos aqui o título, né, que é o bolo de milho. E nós temos a parte do texto, que é essa parte aqui de baixo, né? Abaixo do título nós falamos que é a parte do texto, tá bom? Então, esse texto, receita, ele é dividido em duas partes, né? Que a gente já trabalhou isso nas aulas anteriores, mas a Michele trouxe novamente. Nós temos aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele fala dos ingredientes que serão utilizados na receita, tá? Separadinho a quantidade e qual ingrediente que vocês vão colocar. E a segunda parte vem falando do modo de preparo. O modo de preparo são as etapas, né? Do que você vai fazer. Ele vem falando do que você tem que fazer, certo? Para fazer esse bolo aqui. Então, nós temos aqui a primeira parte, ingredientes, é a lista dos ingredientes. Segunda parte, o modo de fazer, que são as etapas. E aqui em cima nós temos o título. Então, vamos para respostas. Essas respostas, elas são de interpretação de texto, né? Então, vem trazendo aqui. Primeiro, o texto que você leu é o quê? É o quê, Adrian? O texto que a gente leu aqui agora. Que a gente viu aqui agora de receita. Tia, desculpa, mas minha mãozinha sofreu, não tô conseguindo abaixar ela. Tá bom, então, Adrian. Tá show. Vou fazer a leitura aqui com vocês, ó. Uma lata de milho verde com água, um vidrinho de leite de coco, uma xícara de leite, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de milho em flocos, 2 colheres grandes de margarina, 3 ovos e 1 colher de sopa de fermento. Primeira parte, ingredientes. Segunda parte, modo de fazer, etapas. Junte, né? Então ele está mandando você fazer alguma coisa, lembrando do verbo aqui, né? O verbo de ação. Junte tudo no liquidificador e bata muito bem. Ligue o forno. Passe um pouco de margarina numa forma redonda de furo no meio. Esfarinhe. Despeje nela a massa e leve ao forno médio, já aquecido. Deixe assar durante uns 55 a 60 minutos. Espete, olha que outro verbo aqui, ó, tem vários verbos aqui de ação, né? Espete com um palito. Se sair seco, já está assado. Tire, outro verbo aqui, ó, tire do forno com um pano. Espere esfriar e desenforme em cima de um prato grande. No final, bom apetite, certo? Então, vamos lá. Cauã, número 3. A receita, ela é dividida em quais partes? Em 2 partes. Quais são elas? Ingredientes e modo de preparo. Isso aí. Então, a número 3, né? Ingredientes e modo de preparo. A número 2, o texto que você leu é uma receita, né? Todo mundo já sabe. Nós lemos lá no início, lá vem escrito, né? Tipo de texto, receitas. Vamos lá. Já na atividade 4, bem tranquilo de fazer, com base nas imagens, de acordo com as imagens, né? Você vai fazer a leitura das imagens e identifique e registre os ingredientes da receita de brigadeiro. Em seguida, destaque do material de apoio passo a passo dessa receita e colhe os passos na sequência correta. Então, olha só, a tia Michele já trouxe aqui escrito, né? Já corrigido para vocês, só para mostrar o seguinte. Primeiro, ele vem trazendo somente as imagens. Então, aqui são os ingredientes. Você vai colar aqui, né? Vai pegar lá do material de apoio, vai colar. Ingredientes, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, de manteiga, no caso aqui, uma colher de sopa de manteiga, não é margarina não. 4 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate granulado.
são os ingredientes. E aí você vai fazer essas etapas aqui, tirando lá do material de apoio. Primeira etapa, misture os ingredientes. Misture os 3 primeiros ingredientes em uma panela. Segunda etapa, mexa com uma colher de pau em fogo baixo, com cuidado, né? Para não deixar grudar. 3. Deixe ferver e continue mexendo até que aos poucos comece a engrossar. 4. Quando perceber que a mistura parece estar desgrudando do fundo, o doce está pronto. 5. Tire do fogo e espere esfriar. 6. Com uma colher de chá, pegue pequenas quantidades do doce e enrole na mão untada de manteiga, formando bolinhas. E 7. Passe no chocolate granulado e coloque em forminhas. Então, aqui vem trazendo o passo a passo, certo? Era só pegar, recortar e colar. Agora, vamos falar um pouquinho de verbo. Nessa receita aqui, ela vem trazendo alguns verbos, certo? Ó, verbos são palavras que indicam ações, né? Então, misture é uma ação. Verbo no imperativo, né? É uma ordem. Ele está pedindo para você misturar. Mexa, deixe, certo? Tire. Tia Michelle só está mostrando algumas, tá bom? Passe. São verbos no imperativo, certo? Está pedindo para você fazer alguma coisa, está te dando uma ordem. Mas, tia Michelle, por que você falou isso aqui na receita? É porque o nosso assunto cabe aqui também e é o próximo assunto nosso, ok? Primeiro eu quero saber o seguinte, alguém está com dúvida com relação ao brigadeiro aqui de fazer receitinha? Pode abrir o microfone e falar. Ninguém? Então, vamos lá. Então, aqui da correção, né, sobre verbos no imperativo. Tia Michelle já explicou para vocês, né? Verbos são palavras que indicam ação. No modo imperativo é quando está indicando uma ordem, você pedindo para você fazer alguma coisa, um conselho, um pedido. Atividade 5. Releia um passo do modo do preparo do bolo de milho. Espete com um palito. Se sair seco, já está assado. Letra A. Qual palavra indica uma ação? Pode responder. Levanta a mãozinha, quem quer responder. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Levanta a mãozinha. Deixa eu ver quem... pode falar. Richard. Pode ligar o microfone e falar. Qual a palavra que indica uma ação aqui nesta frase? Espete. Isso aí. Muito bem, correto. Espete, tá? A palavra é espete, né? Está uma ordem, ele está pedindo para você fazer alguma coisa. Então, esse verbo, ele está no modo imperativo, tá? Letra B. Essa palavra, ela é o quê? Ela é o quê, Arthur? Verbo. É um verbo, né? Indica uma ação. Um substantivo não é. Lembrando, substantivo é o quê? São palavras que nomeiam coisas, nomeiam seres, nomeiam objetos. Então, aqui é um verbo, não é um adjetivo também não, porque adjetivo é uma qualidade que você dá ao substantivo, tá? Então, é um verbo. Letra C, essa palavra indica uma afirmação, uma orientação ou um desejo, Rafael Zambaldi? Pode falar, Rafael Zambaldi. Uma afirmação. Uma orientação, tá? Não é uma afirmação. Uma afirmação é quando você quer afirmar alguma coisa ali. Não, é isso e pronto, né? Um caderno é um caderno, então uma afirmação. Um livro é um livro, uma afirmação.
No caso aqui, ele está te dando uma orientação para você fazer. Espete, ele está pedindo para você fazer alguma coisa, ele está te orientando a fazer alguma coisa, tá bom? Aqui agora, atividade 6, tá? Na página 24 ainda. Vamos lembrar aqui, que vem trazendo aqui, quando uma forma verbal dá uma orientação ou expressa um pedido ou uma ordem, dizemos que está conjugada no modo imperativo. 6. Relacione as colunas indicando o que os verbos usados no modo imperativo expressam em cada frase. Então, vamos lá. Uma ordem. Fique atento. Corrijam aí. Então, ordem é fique atento. Vamos ver agora o seguinte. Orientação. Por favor, siga em frente. Ele está te orientando. Outra orientação. Coma doce somente de vez em quando. Pedido. Colabore. Você desativou seu som, eu acho. Não, desliguei não, meu amor. Tá ligado? Observa aí se não foi você que desligou. Pedido. Colabore com nossa causa e doe. Então, é um pedido aqui, né? Ordem. Faça silêncio. É uma ordem. Tá pedindo para você pegar e fazer, né? Faça silêncio. É uma ordem, né? E uma orientação. Depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar. Certo? Então, essas foram as nossas atividades de hoje, tá joia, crianças? Agora... Tia, tem que pintar mesmo? Oi? Pintar mesmo? Pintar? Para vocês, um grande beijo, um abraço bem apertado. Tchau, tia. E até a